Pronto, aqui tá o cavalinho, eu já completei a parte do corpinho, né? Deixei só algumas partes para fazer o cascozinho dele, que é azul, para combinar com a fraldinha do bebê e o lacinho dele, né? Aí o lacinho eu coloquei aqui no centro azul bebê, né? E vou colocar o azul inverno aqui, ó, puxando aqui, como se fosse uma sombra. Eu pego sempre na ponta do pincel, pouquinha tinta, né? Como sempre eu digo, pouquinha tinta. Aqui perto do laço. O outro laço. Azul bebê e azul inverno. Azul inverno aqui, ó. Como é uma parte muito pequenininha, aí fica complicado mesmo a gente tá colocando muita tinta. Aí o nozinho do lacinho. Pronto. Aqui eu venho com o azul bebê no centro. Esse pincel ainda é o número 4 da Condor, referência 484. E o azul inverno. Aqui é só azul bebê e azul inverno. Por enquanto, né? Mesclo bem. Pessoal, já repararam que eu não gosto muito de falar, né? Acho que isso é um traço de quem é tímido. Mas, pelo menos agora, a princípio, eu não sou muito de falar. Vocês coloquem a dúvida de vocês aí nos comentários, né? Que eu puder estar ajudando. Pronto, agora eu vou vir com o branco, como eu fiz aqui. Vou dar volume aqui, luz e volume, né? Ó, um pouquinho. Aqui, foi muito, eu tiro o excesso. Aqui. Esse pincel já tá grande aqui pra essa área, então vou pegar um menor. Deixa eu ver se esse dá certo. Esse é da Condor, 456, só número 4. Esse é bem antigo. Ó, deposito e limpo o excesso do pincel. Se você achar que é como a sombra, se você achar que precisa de mais branco, de mais luz, aí você vai aos poucos. Aqui eu vou já colocar, porque eu... procura colocar pouca tinta, porque se precisar de mais luz, né, mais branco, aí você vem e coloca, do que você ter que consertar depois. Outra coisa, para quem é iniciante, é bom procurar risco, né, desenhos que sejam fáceis, que você vê que é fácil de pintar e que tem um risco perfeitinho, sem defeito,
né? Dá uma olhada logo no risco antes de começar a pintar, porque às vezes você risca, como já aconteceu muito comigo. Às vezes pegava um desenho, um risco que eu não entendia direito e passava para a fralda, para o tecido. Quando era na hora de fazer a pintura, eu ficava perdida, porque o risco estava incompleto, ou o risco estava mal feito, né? E isso dificulta muito o trabalho da gente, né? Aí, principalmente para quem é iniciante, que acaba às vezes desestimulando, né? Eu digo porque já aconteceu comigo e é muito chato, né? Às vezes risca uma peça, um tecido que uma fralda, né, que é de outra pessoa, um tecido que é de outra pessoa, até um tecido caro, né? E você bota mais um pouquinho aqui que já tá seco. Ele já tá bem seco. Só aqui nesse buchinho dele. Pronto. Agora eu vou também com a luz aqui, certo? Nessas partes do palha. Eu vou limpar o meu pincel, enxugar o meu pituá, que tem 1000 pincéis, mas parece que a gente quer estar usando, tem uns específicos, né? Que a gente quer se apega com ele. Para variar os mais velhos. Pronto, eu vou tirar o excesso do branco que eu coloquei aqui, aí vou... Esse branco aqui quase não aparece, né? No vídeo acho que quase não tá aparecendo. Mas eu vou colocar. Eu ainda venho com sombra aqui, tá? Cuidado com o godê sujo. Aqui eu tô vendo que tem tinta aqui marrom, mas tá seca. Mas cuidado com o godê sujo para não manchar a pintura. Aqui, ó, um pouquinho. Essa luz aqui não precisa ser principalmente em lugares assim pequenos. Você não precisa forçar a mão, certo? Pesar a mão. Você vai com a mão leve. Se precisar, tudo é com a mão leve. Se precisar, aí você, ó, se eu apertar, eu tô apertando, ela vai ficando encharcando, certo? Não precisa apertar, só se você vê que é necessário. Aqui. E também não precisa colocar muita luz não, né? Já é uma cor clara. Pronto. Aqui, ó. Só o pincel que tá sujo. Pronto. Eu vou colocar aqui um pouquinho no olhinho dele. Porque tá tudo manhosinho, tudo dengoso. De olho fechado, não quer conversa com ninguém. Um pouquinho aqui na orelhinha. Se você vê que o pincel é grande, pega um pincel menor para fazer a luz, tá? Pronto. Esse aqui é o meu Instagram, Arte em Pano Ateliê. Quem puder estar seguindo lá, eu agradeço. Pronto. Agora aqui eu fiz a base. Falta só essa orelhinha, que vai ser salmão bebê, com só preenchendo. Ai, uma joaninha aqui amarelinha. Um pelinho aqui. Com o papaya. Só um pouquinho. Aí vou pra bochechinha dele também.
Flamingo. Também com o pincel Pitua. Tiro o excesso, tá vendo? Ó, eu vou tirar o excesso, porque eu quero, é uma cor de pigmentação forte, como eu disse. Eu quero só um pouquinho, ó, só um rosadinho aqui, pra ele ficar bem, ó. Vou tirar aqui o excesso, porque eu acho que aqui foi um pouquinho demais. Pronto. Agora eu vou fazer o cabelinho dele. Com marrom café. Essa pintura, ela é uma pintura simples, certo? Porque eu não tô colocando, eu vou usar esse pincel aqui, o número 4. Ela é uma pintura fácil, porque eu não tô colocando muita sombra, certo? Tô usando cores claras aqui, eu posso preencher. Molho com um pouquinho de diluente. Aí tem esse daqui. Aqui eu vou fazendo assim, ó. Encosto o pincel e puxo. Vou molhar aqui com diluente para facilitar, certo? Aqui não tinha necessidade de riscar os cabelinhos aqui. Ó, molho e puxo. Molho não, gente. Encosto e puxo. Encosto e puxo. O pincel mesmo vai fazendo, eu dou uma molhadinha aqui com o diluente só para facilitar quando a gente for puxar, tá vendo? Como ainda tem um fundo aqui, né? Eu não vou fazer completar esse cabelinho assim tudo agora. Só quando eu faço o fundo da pintura é que eu venho com os acabamentos. Depois eu vou fazer o fundo, certo? Aí mostro o acabamento deles. Eita, mexeu aqui. Pronto. Aqui, ó, eu venho com uma isca de marrom e diluente numa ponta, tá vendo? Aí eu vou só puxando de levinho, né? Assim, ó. De novo. Aí, ó. Só um pouquinho, sem precisar diluente. Aqui. A mão leve, para não precisar apertar o pincel, ó. Aí eu já mudei, eu já pego ele aqui, ó. Molho um pouquinho no diluente aqui, ó. Aí vou como se estivesse riscando. Tá vendo? Então, esse aqui eu vou fazer, ó, de novo, molhei, ó, dele deitado, encosto na minha tinta. Se precisar, eu tiro o excesso, tá vendo, ó, só de um lado. Eu posso molhar o mesmo lado com o diluente, mesmo lado que eu molhei de tinta, eu posso molhar com um pouquinho de diluente, só para facilitar. O outro lado não tem tinta. Aí eu venho, faço só isso, ó. Só um pouquinho de cabelinho. Ó. Porque depois eu venho com os fios. Né? Ele tá todo assanhado. Pronto. Pronto, ele vai ficar assim. Aí eu vou pegar o meu
camurça novamente. Vou limpar esse mesmo pincel que eu gosto dele. Eu acho ele um tamanho bom aqui para o que eu tava fazendo. E tenho que limpar bem, né? Eu sujei ele de marrom agora há pouco, mas eu limpei ele bem. Aí eu vou só em alguns pequenos pontos, certo? Intensificando aquela sombra do próprio camurça. Se você quiser, né? Porque também já tava bom. Aqui onde o laço tá, perto do laço. Essa perninha dele aqui. Aqui. Eu tô só colocando onde já tinha. E também não precisa ser em tudo, não. Pronto, eu vou pintar só esse narizinho dele aqui pra gente finalizar o vídeo aqui. Aí depois eu volto quando ele estiver seco pra finalizar a pintura dos acabamentos. Com o rústico eu vou pintar a narina dele, né? Eita, bateu aqui, já tô virada batendo no vídeo. Com um pincel fino. Pode ser esse é o da Kondo 425, número 6. Mas pode ser o liner ou o filete. Só para preencher aqui esse narizinho dele. Pronto. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e comentar, tá bom? Abraço.